Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar língua portuguesa, informações e opiniões. Nós estávamos falando bastante sobre a festa junina, sobre a tradição dessa festa, sobre a tradição que vem se perdendo, inclusive, né? Porque vem modernizando a festa junina e algumas coisas acabam se perdendo ali no meio do caminho. Vamos dar continuidade à nossa aula, fazendo os dois exercícios da página 33 que estavam faltando. Qual é, resumidamente, a opinião da autora sobre as festas juninas do dia de hoje? Vamos relembrar lá as críticas que ela fez com as festas juninas atuais, que tem lá os fast foods, os hambúrgueres, a venda de comidas internacionais, as prendas que não são mais feitas artesanalmente, são brinquedos eletrônicos, vale salão de beleza, são outros tipos de prenda, músicas às vezes que podem ter interferências internacionais ou até mesmo outros estilos nacionais que estejam na moda. Ela não falou sobre a música, né? Eu que estou comentando com vocês com relação a que a gente observa e vê no dia a dia por aí, né? Quando tem as festas juninas. Mas voltando lá, a opinião da autora. O que ela fala sobre as festas juninas hoje em dia? Vamos acompanhar aqui pelo livro digital. A gente vê que a autora comenta que as festas atuais, elas estão perdendo a tradicionalidade, perdendo a sua tradicionalidade, né? Como isso? Com a presença de fast food, que mais que ela coloca pra gente? Prendas como brinquedos eletrônicos e etc. Que comi o E no eletrônicos na hora de digitar, né? Por que a autora tem essa opinião? O que vocês acham que a autora tem essa opinião? Porque ela está observando a presença de tudo isso nas festas. Então, antigamente, originalmente a festa junina, ela era feita dessa forma. E isso é uma tradição, quando sempre vem acontecendo lá, de pai para filho, de vô para neto. E hoje em dia, isso está se perdendo. Então, vamos lá no livro digital, acompanhando a resposta. Porque, tudo junto de resposta, né? Porque ela defende a ideia de que é necessário preservar a tradição das festas, pois são um patrimônio cultural brasileiro. E tudo aquilo que faz parte de um patrimônio, a gente tem que preservar. Isso mesmo. Vamos lá agora, continuar a leitura do De Olho no Local. Opa, antes disso, nós temos aqui a explicação de um texto de opinião. O que é o texto de opinião? É quando eu dou a minha opinião. Vamos lá ver a definição que está no nosso livro. Em um texto de opinião, o autor apresenta o assunto e defende seu ponto de vista por meio de argumentos. Ou seja, ele mostra os motivos que o levaram a assumir determinado posicionamento em relação ao assunto. Por exemplo, a autora do texto da festa junina, ela diz que ela prefere as festas juninas tradicionais e ela justifica essa opinião dela. Ela tem um embasamento na justificativa dela. Não é simplesmente eu gosto e ponto. Esse texto tem uma justificativa. Vocês vão fazer essa atividade aqui da realidade aumentada. Quando acabar a nossa aula, você vai poder acessar a realidade aumentada pelo seu livro digital e vai fazer após a nossa aula, certo? É um joguinho bem divertido, espero que vocês gostem e se divirtam.
Nós temos outra atividade do De Olho no Local que você também vai praticar aí após a nossa aula. A palavra arraiá é usada para se referir ao local onde acontecem as festas juninas. Ela é uma variação da palavra arraial. Há muitas outras palavras que sofrem variações em nosso país. Algumas pessoas usam tá certo no lugar de está certo, no lugar de está certo e tudo bom em vez de tudo bom. Então fala tá certo ao invés de está certo, tudo bom, tá bom, né? E você, conhece variações de uma mesma palavra que são usadas em sua região? Já percebeu pessoas na televisão ou na internet que falam português diferente de você? Converse com seus colegas e seu professor sobre esse assunto. Provavelmente tem muitas de vocês aí que estão me vendo falar e vão reparar que o meu sotaque, algumas formas de eu pronunciar algumas palavras é um pouco diferente de como vocês podem ter o costume de pronunciar aí. Então, veja como que vocês dizem algumas palavras, como você observou que a professora aqui fala, alguém da sua família, da sua cidade, troca uma ideia aí. Que tal filmar essa atividade? Um diálogo entre você e alguém da sua família que fale utilizando essas formas coloquiais. Página 30 e... Opa, vamos continuar. Nós vamos agora na nossa ficha de atividades, na página 13 e 14. Eu vou explicar essa atividade e vocês vão fazer com a família. Aí vai precisar do auxílio de um adulto para você realizar essa atividade, para iniciar pelo menos. Defina com seus colegas e seu professor, no caso você vai definir com um adulto que vai te auxiliar. Um tema que seja do interesse da maioria. Qual é um tema que você goste? Escolha um tema que você goste. Em seguida, você vai procurar um texto de opinião sobre o assunto definido. Então, você gosta muito de videogame. Então, você vai procurar um texto de opinião sobre videogame, por exemplo, tá? Na letra A, você vai colocar no quadro a seguir, cole ou reescreva um trecho do texto que você escolheu. Se o seu tema escolhido, por exemplo, foi o videogame, você vai pegar um texto de opinião sobre o videogame e vai colar um trecho desse texto, ou você vai copiar e vai reescrever aí embaixo na letra A. Na letra B, você vai dizer qual é o assunto do texto. É sobre o videogame, mas o quê? Sobre a quantidade, o tempo que as crianças ficam no videogame, sobre a qualidade dos jogos de videogame. Não sei qual é o assunto que você vai ter escolhido aí. Na letra C, você vai responder: você concorda com a opinião do autor? Por quê? Então, você escolheu um texto de opinião sobre o videogame e aí vai dizer: não concordo com o que esse autor diz. Ou eu concordo com o que esse autor diz. Por que você concorda ou por que você não concorda? Letra D. Se você pudesse mudar algo no texto que escolheu, o que mudaria? Se você pudesse mudar lá um trecho do texto que você não concorde, por exemplo, o que você mudaria? Letra E. Você vai reescrever o trecho do texto de opinião com as mudanças que você faria. Então, se você faria alguma mudança, como é que iria ficar esse trecho que você mudou? Reescreva na letra E. E aí vocês vão guardar esse material para quando retornar às aulas presenciais, você levar para a sua escola e discutir com os colegas, com a professora e ter um material aí já pronto, certo? Pessoal, nos vemos em breve nas próximas aulas. Tchau!